Olá, hoje vamos fazer um vídeo falando sobre diagnóstico. Vocês percebem que como essa palavra ela liberta, mas também aprisiona? O quanto nós buscamos um diagnóstico, quanto nós, quando temos alguma alteração, buscamos o diagnóstico. Pois é, sou doutora Ariane Mahamari, sou pediatra, sou médica, especializada em autoconhecimento e consciência, utilizando as ferramentas da física quântica. E hoje venho trazer um pouquinho esse olhar para a criança, né? No consultório eu atendo muito mais adultos do que criança, mas justamente essa semana foi uma sucessão de casos que me trouxe esse tema novamente, porque eu já falei nesse tema, que é o diagnóstico. O que acontece? A criança, ela está chegando nesse mundo, ela começa a entender como funciona esse mundo. E hoje, se é certo ou errado, a maioria das crianças tem dificuldade a se adaptar a esse mundo. E aí o que acontece? Começam a trazer sinais, sintomas e acabam sendo diagnosticadas precocemente. O importante é nós conseguimos observar melhor tudo isso, porque às vezes é realmente só uma fase. Mas o que acontece? A criança vira um diagnóstico, a criança começa a ser o diagnóstico, porque as pessoas começam a falar o que ela tem e aí vai para a família, vai para os amigos, ela é isso, ela é isso, ela é isso, então ela é um TDAH, ela é um autista, e muitas vezes não é, só que ela fica com esse estigma, ela deixa de ser ela para ser o diagnóstico. Quais são as consequências disso? As consequências disso é que você normalmente para de enxergar a criança e começa a perceber só sintomas, só sinais, confirmando aquele diagnóstico. E eu vejo assim, a grande maioria, ela não se confirma conforme o crescimento da criança. Existem muitos fatores que levam as crianças a ter essas alterações e muitas vezes não está relacionado a realmente uma síndrome ou a um diagnóstico, e sim apenas uma fase adaptativa. O que eu percebo no meu trabalho é que os pais já chegam e às vezes deixam de ver a criança e só enxergam o diagnóstico. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que hoje em dia as crianças elas são levadas a normalmente 5 profissionais. Então são crianças pequenas, são crianças que estão começando a entender essa realidade e elas são levadas a 5 profissionais, porque as escolas pedem esse encaminhamento, então é otorrino, é fono, é pedagoga, psicopedagoga, psiquiatra, neuro, então, e pediatra, né? Então normalmente ela vai em tempo curto 5 profissionais. A criança não tem filtro, ela ouve tudo o que aqueles 5 profissionais falaram. E como normalmente nós temos ali um conhecimento, aquilo pode se tornar verdade para a criança. Olha que loucura que é. Então a criança ouve uma vez, ouve 2 e acaba ouvindo 5 vezes. Porque para mim, um dos maiores erros é a criança estar presente na consulta. Ela não tem filtro. E ela vai entender que ela é aquilo. Eu já peguei crianças que começaram a se comportar de acordo com o que elas ouviram ali de um médico ou de uma pedagoga, de uma fono, porque elas entenderam que era aquilo que tinha que ser feito. Então, aqui esse vídeo, que é um vídeo para te trazer mais consciência, né? É para que você perceba, primeiro, a criança ainda não está consolidada no ser dela. Não é como um adulto que já viveu algumas coisas e aquilo vai se materializando, por exemplo. Ela ainda é energia, entendem isso? Ela ainda está ali, na energia, conhecendo o mundo, experimentando.
E isso é muito mais fácil de trabalhar quando ainda está na energia, poucas experiências, sem um passado, não como um adulto, né? Um adulto já tem várias histórias, várias experiências, tem o passado, tem os traumas, e aí fica mais fácil um diagnóstico. Então, a partir disso, percebam, né? Tenham essa consciência mesmo. Será que é aquilo? Será que a criança é esse diagnóstico? O quanto eu comprei aquilo como verdade e estou levando essa verdade para toda a família, para todos os amigos? Então, aqui é um pedido de alguém que iniciou a carreira na pediatria. Protejam as suas crianças. E eu não estou aqui para julgar ninguém, mas às vezes nós estamos ali sendo levados sem perceber. E proteger a criança seria, em primeiro lugar, enxergar quem ela é. Não enxergar um diagnóstico, enxergar quem essa criança é. Quais são as qualidades delas, quais são as possibilidades delas. Porque nós temos qualidades que a gente nunca desenvolveu. Nós temos potenciais que não foram convidados a serem desenvolvidos. Entendem isso? Einstein falava, somos todos gênios. E ele teve dificuldade na escola. Como seria se ele tivesse passado por 5 profissionais? Qual seria o diagnóstico dele? Então é isso. Estou trazendo esse assunto que é um pouquinho delicado, mas assim, muito claro naquilo que eu peço que seja. Olhe para sua criança, olhe para essa criança, se você é professor, se você é parente, se você é pai, se você é mãe, se você é avó, se você é um amigo. Olhe, veja a criança e não veja esse diagnóstico. Não compre este diagnóstico como sendo a criança. A criança é muito mais do que um diagnóstico. Em primeiro. Em segundo, se é necessário passar por tantos profissionais, que vocês tomem o cuidado de a criança não estar presente na hora dos esclarecimentos, na hora das perguntas. Eu, por exemplo, na minha consulta, peço que a criança não venha, para que eu possa conversar o que for necessário. E na frente da criança, nós temos que poupá-la disso. Ela não dá conta disso. E você, como a criança, às vezes ela não sabe se colocar, ela não sabe traduzir o que ela está sentindo, aquilo entra no sistema dela, nas emoções dela, nos pensamentos dela, e a gente não sabe o que foi criado perante aquilo. Então é isso, meu recado de hoje. Não sou contra diagnóstico, mas eu gostaria que houvesse um pouquinho mais de cuidado. E você que é adulto e tem um diagnóstico, eu acho que você é a melhor pessoa para saber o que eu estou falando, né? Você não é esse diagnóstico. Veja quais são os potenciais que você tem que ainda não foram desenvolvidos. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com você. E é isso. Então, até breve.